Mais uma vez, estamos aqui trazendo para você o melhor da informação. Não importa em que momento você vai assistir esse vídeo, eu peço a você que você possa deixar o seu like, se você gostar do vídeo. Também peço a você, se você se sentir impulsionado, que faça a sua doação do like, seja ela também através do Superchat, de qualquer maneira que você faça para colaborar a fim de que os nossos vídeos cheguem mais longe. Um grande abraço a todos vocês e eu quero trazer hoje um assunto muito importante. É muito complicado quando uma empresa ela começa a ver os seus números caindo. Bom, eu estou repetindo essa paisagem que eu achei uma paisagem simplesmente maravilhosa. Eu achei muito bonita e vou usar ela durante bastante tempo aqui, né? Porque aqui a gente não precisa ficar mudando toda hora, mas é uma paisagem assim que traz uma paz, né? Uma tranquilidade, né? Vai ser muito legal utilizar paisagens como essa daqui para frente no nosso canal também, tá legal? Gente, eu quero falar um pouquinho sobre uma empresa chamada Watchtower. Esta informação, portanto, é nova e os seus decréscimos. Muitos irmãos, eu até entendo a expressão, né? Até entendo a expressão. Muitos irmãos dizem assim: a torre vai cair. A torre vai cair. Muitos irmãos têm dito isso, né? Tem irmãos que chegam a me mandar mensagem através do WhatsApp e dizem assim: ancião, afinal de contas, quando é que a torre vai cair? Quando é que a torre vai cair? Então eu tenho uma excelente notícia para todos vocês. A torre não vai cair. A torre não vai cair. Ô, ancião, isso é uma excelente notícia? Sim, é uma excelente notícia, porque nós vamos verificar agora com dados que a torre já está em queda livre desde o ano de 1995. Só para você ter uma ideia, eu vou apresentar aqui alguns gráficos também. Só para você ter uma ideia, sabe quantas testemunhas de Jeová deveriam existir hoje na Terra se o aumento fosse de acordo com o que a sociedade Torre de Vigia ela tenta projetar? Sabe quantas testemunhas de Jeová deveriam ter hoje na Terra? Isso tudo é baseado em números. Deveríamos ter 18 milhões de testemunhas de Jeová. 18 milhões. Exatamente isso. Mas nós só temos 8. E esses outros milhões, onde é que estão? Essa é que é a grande questão. Então a torre já está caindo, a torre está em queda livre. Bom, o ponto inicial da queda da torre se dá pela primeira vez no ano de 1995. Ali é o ponto da descida em queda livre, conforme vocês verão aí nos gráficos. O que aconteceu de significativo em 1995? O que aconteceu de significativo é que a geração caducou. Então, em 95, eles fizeram um ajuste no ensino da geração, sendo seguido por outros ajustes, também sobre a geração, e culminando agora, em 2017, 2018, sobre a geração sobreposta. Então é isso que aconteceu. Tá legal? Então, desde esse primeiro ajuste lá em 1995, aconteceu uma mudança inesperada na capa da revista Despertai, que inclusive eu trago a fotografia dessa mudança inesperada aqui no livro Testemunhas de Jeová,
proclamadores de um falso evangelho. Bom, qual foi a mudança? A revista Despertai, antes de 1995, ela tinha uma mensagem interessante. Ela dizia que a revista Despertai, ela colocava nas pessoas a esperança de que a geração de 1914 iria estar viva apenas até o final do sistema. Eles dizem que é antes que desapareça a geração iníqua neste mundo perverso e anárquico. Essa citação que eu estou fazendo, ela está num capítulo, aqui na página 181, no capítulo Milton Henschel. Então, aqui no livro Proclamadores, na página 181, tem aqui a fotografia, né? Então, olha só. Todavia, permanece sempre politicamente neutra e não exalta raça alguma como superior a outra. Importantíssimo é que esta revista gera confiança na promessa do Criador de estabelecer um novo mundo pacífico e seguro antes que passe a geração que viu os acontecimentos de 1914. Bom, para sua surpresa, essa edição, ela é a edição de 22/10 de 1995. Então vamos lá. Preste atenção na cronologia. 22 de outubro de 95, a revista dizia: antes que passe a geração que viu os acontecimentos de 1914. Então, até outubro, havia ainda, né, no senhor Milton Henschel, a esperança de que essa geração ela iria passar, né, somente depois que Jesus Cristo, é claro que eles não vão dizer voltasse, né, mas vamos falar aí que o Armagedon chegasse. Então, essa era a esperança que eles tinham, tá bom? A revista seguinte, em 1995, ela mudou esse discurso. Ela disse assim, ó. Ela sonda abaixo da superfície. Olha que revista boa. Ela sonda abaixo da superfície. É quase Jeová, a revista Despertai. E aponta o verdadeiro significado por trás dos eventos correntes. Todavia, permanece neutra politicamente e não exalta a raça como superior a outra. Importantíssimo é que esta revista gera confiança na promessa do Criador de estabelecer um novo mundo pacífico e seguro, prestes a substituir o atual sistema de coisas perverso e anárquico. Bom, então, conforme você pode perceber, em apenas 15 dias, a ideia da geração foi mudada. E logo depois, apresentou-se um outro falso ensino sobre a geração. Está tudo aqui no livro Proclamadores. Fica aí até o final, que no final eu te falo como adquirir. Tá bom? Deixa eu agradecer o nosso irmão Douglas, né, que acabou de fazer aqui uma doação pelo Superchat. Ancião, você aceita uma sugestão? Seria legal você fazer os vídeos do lado contrário que o irmão está. Porque quando deitamos o celular, o chat tapa seu rosto. Ô, irmão, sem problema nenhum, eu não sabia disso. Veja se essa posição fica melhor para vocês. Tá bom? Porque para mim ela ficou legal também. Também posso fazer no meio da tela. Então, pessoal, olha só que interessante. A revista Despertai, em 15 dias ela mudou a história. Então, quando ela mudou, claro, né? Afinal de contas, nós estávamos atentos. Todos nós estávamos atentos. E isso gerou um verdadeiro burburinho na internet. E muitas pessoas começaram a abandonar a organização. Vamos aos números? Vamos aos números para que nós possamos ver esse artigo. Aliás, eu deixo aqui, eu vou ficar pequenininho, para não atrapalhar vocês. E eu quero que você preste atenção agora
nos números. Os números são muito importantes, eu vou vir aqui para cima, porque senão eu atrapalho vocês a leitura aí, ó. Os números são muito importantes para você ver como a torre está caindo, né? Então, quem pensou que a torre não estava caindo, está ainda na esperança, vai cair, vai cair, vai cair. Ela está caindo desde 95. Vamos ver a informação. Bom, esse aqui é o JW Facts, tá? Fatos sobre as Testemunhas de Jeová. É um site que eu recomendo, é um site que sempre traz assuntos referentes às Testemunhas de Jeová no exterior. Tá legal? A tradução é do Google, então de vez em quando a gente precisa fazer algumas adaptações. Estatísticas das Testemunhas de Jeová. Este artigo contém uma análise da estatística mais detalhada da Jeová na internet, apresentando graficamente os relatórios anuais de publicação da Watchtower de 1960 a 2019. Bom, e aí nós temos aqui agora, conforme eu citei, a data-chave. A data-chave é 1995. Desde as estatísticas da Sociedade Torre de Vigia rapidamente se tornaram menos. Desde 95, as estatísticas da Sociedade Torre de Vigia rapidamente se tornaram menos encorajadoras, em quase todos os indicadores. Mais dramático foi o aumento de pessoas saindo e o número de horas de pregação necessárias para ganhar um publicador adicional, com mais de 12 mil horas de pregação necessárias para um aumento de apenas um publicador. Pessoal, dá uma olhada nisso aí. Uma empresa como essa, só falta fechar as portas. Vejam só, um publicador, agora, ele tem que trabalhar 12 mil horas a mais para conseguir fazer um publicador. Ele tem que dirigir o estudo, tem que trabalhar 12 mil horas a mais. Como que é essa estatística, Sião? É muito simples. É só você pegar o número de publicadores que existe, dividi-los, né, pelo número de estudos bíblicos que eles dizem que tem. Então você vai perceber que serão 12 mil horas a mais, tá? Estudos americanos mostram que as Testemunhas de Jeová têm a maior rotatividade de todas as religiões. Aqui eu digo seita, tá? Então veja, isso daqui inclusive é uma das coisas que eu já trouxe aqui no canal. As Testemunhas de Jeová nos Estados Unidos é mais ou menos igual Edir Macedo no Brasil e Valdemiro Santiago, que são igrejas rotativas. As pessoas começam, apresenta-se-lhes uma determinada proposta e a pessoa começa a congregar, tal. Tem aqueles que vão se tornando os fanáticos, mas a grande maioria cai fora. Por que a grande maioria cai fora? Porque não recebeu o milagre que foi prometido, porque achou que tem muito dinheiro envolvido no negócio e ele não está sendo beneficiado. Então ele simplesmente decide cair fora. Rotatividade. Eu digo a vocês que aqui no Brasil, né, são igrejas que têm uma grande rotatividade. A igreja do Edir Macedo, a do Agenor Duque e a do Valdemiro Santiago. Porque são pessoas sempre atrás de cura, são pessoas sempre atrás da teologia da prosperidade e outras, tá? Essas são as três principais. Aí depois a gente tem Silas Malafaia, Companhia Limitada. Mas essas são as principais. Então as Testemunhas de Jeová, nos Estados Unidos, nós podemos compará-las à rotatividade que acontece aqui no Brasil, nestas igrejas da prosperidade. Por quê? A pessoa está lá, ela recebe uma determinada proposta, ela não conhece direito, ela começa a estudar. Quando ela vê aquele negócio, porque norte-americano não é bobo, não é? Se norte-americano fosse bobo, é claro que eles não estariam como primeira potência mundial a vida inteira. Então eles não são bobos. Um norte-americano lê em torno de 10 a 12 livros por ano. Uma criança norte-americana, se ela tem pais, né, de outra nacionalidade, ele é bilíngue, ele é trilíngue. Então é um nível diferente de educação. Então esses estudos norte-americanos mostram que as Testemunhas de Jeová têm a maior rotatividade de todas, conforme confirmado pelos números da Torre de Vigia apresentados nessa sessão. Essa mudança dramática no crescimento das testemunhas coincide com a mudança da geração do ensino em 95 e do acesso à informação pela internet. Então, quem está derrubando a Dona Torre, conforme você está vendo,
é o trabalho de várias pessoas e você que está aqui me ajudando. Você, quando dá o seu like, você está ajudando a torre continuar caindo. Sabia disso? Você está ajudando a torre continuar caindo. Quando você compartilha o vídeo com outra pessoa, você está ajudando a torre continuar caindo. Então, olha só que mudança significativa a nossa geração está enxergando. É com prazer que eu agradeço a cada um de vocês pelo trabalho que está sendo realizado, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo. Quero, nesse momento, mandar um abraço a todos os países de língua portuguesa que me acompanham, né? Vou falar aqui pela ordem, não é? Nós temos Portugal, nós temos Angola, nós temos irmãos em Cabo Verde, nós temos irmãos em Moçambique e outros países aí onde a língua portuguesa ela predomina. Então quero mandar um abraço a todos vocês aí que assistem os nossos vídeos em português e você que tem adicionado aí as legendas. Inclusive eu vou estudar como se coloca para a pessoa fazer tradução simultânea da legenda dos nossos vídeos, não só aqui, mas também pela Bíblia, tá bom? Então vamos prosseguir aqui com a queda da torre. Nos 10 anos de 96 a 95, houve 2.968.732 batismos. Então vamos lá. De 96 a 2005. Portanto, nós temos 9 anos. Nós tivemos, vou fazer um arredondamento rápido, 3 milhões de batismos em 9 anos. Mas o aumento médio de publicadores foi de apenas 1.439.672. Vou fazer um arredondamento para 1.500.000. Ou seja, batizaram-se 3 milhões, mas o aumento foi de 1,5 milhão. Bom, então está faltando 1,5 milhão de publicadores. Conforme você pode perceber aqui nesse gráfico de barras, nós temos aqui o número de batismos, né? Conforme percebemos. Aqui nós temos o número das pessoas que permaneceram, tá legal? E aí nós temos a diferença, que está aqui, ó, tá? Nós temos um número de desassociados, nós temos um número de mortos e nós temos um número de inativos, conforme você pode perceber, tá legal? E aí, continua aqui, ó. Isso mostra que 1.529.060 pararam de publicar. Então, 1.529.060 pessoas pararam de publicar. Mesmo contabilizando a taxa média da mortalidade, mais de 1 milhão de testemunhas partiram em um período de 10 anos. Os números são semelhantes para 2006 a 2016, com 2.752.016 batismos, mas apenas 1.495.504 permaneceram. Ou seja, de 2006 a 2016, houve uma perda de 1.256.512 publicadores. A maior parte do crescimento vem de países em desenvolvimento na África e na América do Sul. Em 2016, 70% do aumento na média de publicadores veio apenas de 7 países. Angola crescia, só que Angola agora está crescendo menos 2, né? Angola, Brasil, Equador, Gana, México, República Dominicana, Nigéria. Por outro lado, os países desenvolvidos com nível mais alto de riqueza, educação e acesso à internet, a informações sobre a Torre de Vigia têm pouco ou nenhum crescimento. Em 2016, muitos desses países relataram menos publicadores do que os picos do ano anterior, incluindo Grã-Bretanha, Austrália, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá e Japão. Desde 1995, tem havido picos ocasionais no crescimento de publicadores. Como 2002, após o desastre do World Trade Center,
e novamente em 2009, em resposta à crise financeira global, os gráficos nesta página mostram que o aumento de publicadores veio de testemunhas inativas que começaram a pregar novamente. Vale a pena dar um destaque aqui, pessoal, nesse ponto, que isso daqui é um fenômeno que por ocasião do World Trade Center e ocorreu por conta da bolha imobiliária que ocorreu no mundo em 2008. E agora está ocorrendo também durante esse período, ele vai citar lá na frente. Mas os números não cresceram. Simplesmente alguns inativos, por quê? A única coisa que eles, como inativos, conheciam era a doutrina da torre. Então, quando eles viram que o mundo poderia entrar em uma guerra mundial com o World Trade Center, muitos voltaram para a organização. Por quê? Porque mantinham ainda em suas mentes o processo de imunização cognitiva. A imunização cognitiva é assim: se você não se libertar dela, uma hora ou outra você se vê dizendo assim: poxa, mas será que o corpo governante não está certo? Quando você começou para esse raciocínio, irmão, pode entrar no seu quarto em particular, orar o teu pai que está em secreto, falar com ele em nome de Jesus, pegar meus 3.000 vídeos e assistir. Até a hora que você fala assim, não, realmente não está certo não. Esse é o remédio, tá? Para você não apostatar da fé cristã e voltar para uma seita de controle mental. Alguns voltaram. Aí voltaram também por ocasião da bolha, né? A bolha foi aquele momento onde a economia, principalmente a economia norte-americana, deu uma balançada no mundo inteiro, né? Foi a bolha imobiliária. E nessa ocasião também alguns acharam que o sistema financeiro ia desmoronar e aí entra-se o Apocalipse 18, porque afera os comerciantes viajantes, e alguns voltaram para o seu próprio prejuízo, porque não conhecem a Cristo. Ok? Então são essas duas situações que ele cita aí, tá? Isso indica que em tempos de incerteza, as testemunhas inativas são revigoradas, é o que eu acabei de citar, para começar a pregar novamente, potencialmente por medo de que o Armagedon seja iminente. Você vê, né? É sempre a teologia do medo. Surpreendentemente, apesar do medo da enfermidade ser usado como sinal dos últimos dias, a média de publicadores caiu em 2020 pela primeira vez em mais de 40 anos. Olha só, a Watchtower vem relatando para os seus publicadores aumento em cima de aumento. O grande problema é que ela não coloca um gráfico honesto para mostrar os aumentos. E as pessoas que lá estão têm preguiça de fazer as contas. Então, o que aconteceu? Por mais que eles digam que houve aumento durante o CV19, não houve aumento. Houve, pela primeira vez, um decréscimo oficial em mais de 40 anos. Porque quando a gente fala em decréscimo oficial, nós estamos falando em decréscimo no mundo inteiro, tá? Aqui nos indicadores que nós apresentamos anteriores, havia um aumento aqui, outro aumento ali, outro aumento acolá. Aqui não. Aqui em 2020, houve uma queda de publicadores no mundo inteiro. É a primeira vez em mais de 40 anos. Os números a seguir destacam tendências importantes que mostram uma queda significativa nas taxas de crescimento percentual. Mas a confiança pode ser colocada nas tendências, ao invés de detalhes, devido às limitações de quanto pode ser lido em cada estatística individual. Por exemplo, horas de pregação exigidas por batismo são limitadas, porque não pode ser determinado quantos batismos foram recém-interessados no território e quantos foram filhos criados como testemunhas de Jeová. Vale a pena dar uma nota aqui também, que hoje em dia ninguém está dando atenção à mensagem das testemunhas de Jeová. O seu crescimento está se dando pelo batismo de crianças. Isso fica muito evidente, nós já trouxemos aqui, inclusive, este mesmo assunto, tá? O batismo de crianças tem se tornado evidente na organização.
O número para publicadores inclui aqueles que não foram batizados. Ou seja, então nós não estamos tratando de 8 milhões de pessoas batizadas. Nós estamos tratando de 8 milhões de publicadores. Pessoas que fazem relatório até de 1 minuto. A Torre de Vigia quer computar isso. Tá bom? Aí continua o texto. Não foram batizados. E não pode ser determinado quanto que se tornam publicadores serão batizados. Não dá para a gente determinar isso. Além disso, a Sentinela mudou os critérios ao longo dos anos, como reduzir o tempo mínimo para ser contado como publicador para apenas 15 minutos por mês para algumas pessoas e reduzir as horas necessárias para ser considerado um pioneiro. Bom, então aqui eles têm nivelado por baixo, porque eles estão vendo que o pessoal está de saco cheio. Então o que acontece? 15 minutos essa informação ainda está antiga, porque de acordo com o que nós já trouxemos aqui, nós temos agora que a pessoa pode relatar 1 minuto, 2 minutos, não importa. E a ordem do chefe é a seguinte: não importa quantos minutos foram. Pegue e mande e considere a pessoa como ativo. Aí ficou fácil, né? Aí fica facinho. Bom, aqui nós temos, depois vocês poderão verificar, eu estou deixando o link desse site na descrição, aí vocês poderão fazer mais aprofundadas, aqueles que desejam, tá? Você vai ter aqui o PDF dos dados fornecidos desde 1962, tá? E os relatórios de publicadores da Torre. Bom, publicadores, média de publicadores, né? Embora seja uma religião relativamente pequena, diga-se religião, seita. Sempre que você lê um artigo na internet que chama as testemunhas de Jeová de religião, veja se a sua mente já está preparada e está liberta. Você sempre deve substituir por seita, nunca religião. Entendeu? Enquanto você continuar achando que testemunha de Jeová é religião, nós temos 2 problemas. Primeiro, que você não entendeu o que é religião e o que é seita. Segundo, você ainda tem algum carisma por esse grupo religioso. Então, cuidado. Embora seja uma seita relativamente pequena, no esquema das coisas, as testemunhas de Jeová estão na casa de milhões e, portanto, são dignas de atenção. Então, nós temos aqui, por exemplo, um gráfico indicador de média de publicadores. Lembrando que esse gráfico indicador que você está vendo aqui, ele se trata de um gráfico que inclui batizados e não batizados, desde que ele esteja relatando. Então, em 1980, nós tínhamos 2 milhões de pessoas que eram testemunhas de Jeová, ok? Bom, em 2020, portanto, 40 anos depois, nós temos 8 milhões. Bom, então, se a gente, por exemplo, pegar aqui rapidamente, né? Não está aí no gráfico, mas eu posso fazer bem rapidinho aqui para você essa conta. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver quantos. Vamos ver quantas pessoas. Vamos ver aqui quantas pessoas entraram para a Dona Torre nos últimos 40 anos. Vamos fazer uma continha básica antes de continuarmos a ler o artigo, que é um artigo super interessante. Então vamos fazer uma conta básica aqui no celular. São 8 milhões. 8 milhões dividido por 40 anos de trabalho, muito trabalho, dividido por 40. Bom, dá uma média de 200 mil pessoas entrando para a organização por ano, tá? Só que nós sabemos que não entra só 200 mil, entra mais. E esses mais, conforme você pode perceber, mais da metade deve sair da organização. De modo que se nós pegarmos esse número de 8 milhões e considerarmos, né, que a metade dos que entram sai, nós vamos elevar o gráfico aqui a uma falta de muitos publicadores. Vamos lá.
Para ser oficialmente contado como testemunha de Jeová, é necessário ser um publicador, um termo usado de forma um tanto confusa para se referir a um seguidor que se dedica à pregação. Isto requer o envio de um relatório a cada mês, que você já conhece. Eu geralmente uso publicadores, eu uso a média de publicadores em vez de o pico de publicadores. O pico que ele se refere são os auges. O pico de publicadores é um número impreciso, devido à forma como a Watchtower coleta esses dados. Por exemplo, se um publicador se esquece de relatar em janeiro e apresenta seus relatórios de janeiro e fevereiro no final de fevereiro, o relatório de janeiro não é ajustado. Ambos os relatórios são direcionados a fevereiro, criando um pico artificial. Você vê que a gente já tinha comentado sobre isso faz algum tempo, não é? A organização, ela cria uma bolha também nesse número de publicadores que nunca é e nunca será aquilo que ela publica. E aí nós temos aqui uma citação da Sentinela, 15 de agosto de 2011, página 22, que nos diz: o auge de publicadores é o maior número de relatórios para qualquer mês do ano de serviço e pode incluir relatórios atrasados que não foram adicionados ao relatório do mês anterior. Então, quando você vê esse papo furado aí de auge de publicadores, na realidade são relatórios que as pessoas deixaram de entregar e assim por diante. Desta forma, alguns publicadores podem ser contados duas vezes. No entanto, o número de pico não inclui o número de publicadores que realmente participaram do ministério, mas se esqueceram de relatar. Isso enfatiza a importância de cada publicador relatar prontamente, a cada mês. A média dos publicadores é um número típico de diferentes publicadores relatando o tempo no ministério a cada mês. Então está aí a citação da Sentinela. Então é por isso que nós devemos usar não o auge de publicadores. Creio que vocês entenderam. Tem que usar a média de publicadores. Entendeu? Porque a média é um número mais próximo do real. A média é uma bolha. Usar publicadores comuns ajuda a equilibrar esse erro. Entre 1930 e 2019, o número de publicadores médios aumentou a cada ano, coincidindo com a enfermidade nesse momento. Os editores médios diminuíram em 2020. Então vamos lá. Houve, um crescimento, conforme você pode perceber. Aqui novamente o gráfico de 1980, tá? É parcial. Você pode verificar lá em cima, tem o PDF do gráfico normal. Bom, então nós temos aqui, olha só que situação desesperadora para a Dona Torre. Dá uma olhadinha nisso, que interessante. E aqui tem um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês. Vejam só, 1980 foi crescendo, atingiu um pico mais alto em 1995. Por que 95? Se lembra? 95 havia uma grande expectativa. Qual era a expectativa, ancião? A expectativa era a expectativa da geração. Isso mesmo. Conforme você pôde perceber na revista 22/10, eles diziam antes que passe a geração de 1914. Na revista seguinte, eles disseram antes que desapareça esse mundo perverso e anárquico. Então, em 1995, temos ali um dado muito interessante. Basta você fazer uma conta. Baseado no livro Poderá Viver para Sempre, no Paraíso na Terra, você há de se lembrar que existe aquela gravura da criança ficando velhinho, até que ele diz que a geração de 1914 desaparecerá. Bom, então nessa época prevalecia a ideia, em 1995, antes da mudança da geração, que alguém que estava vivo e tinha a mente ainda conseguindo vislumbrar aquilo que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, ele fazia parte da geração. Então, passaram-se a estabelecer crianças com 10, 12 anos de idade, até com 7. E aí o que aconteceu? Se você pegar e parar, prestar bem atenção,
Em 1914, a regra já não valia mais para quem nasceu, tá? A regra valia para quem tinha, vamos colocar, 10 anos de idade, para ficar mais fácil. Então essa pessoa, ela tinha 10 anos de idade em 1914. Então ela nasceu em 1904. Se ela nasceu em 1904, nós temos que acreditar que em 1994 ela estava com 90 anos. E aí, olha só que interessante o raciocínio. Você há de se lembrar daquele cântico que dizia: os nossos anos são 70, 80 se restar vigor, tão cheios de dificuldades e muitas vezes sem amor. Na verdade, sem amor nenhum na torre, né? Então, nessa ocasião, em 95, e eu me lembro muito bem disso, antes da mudança da geração, nós costumávamos dizer que a geração já tinha expirado e que ainda haviam alguns restantes que tinham fortaleza, esses continuariam ainda vivos. Mas o fim estava próximo. A geração de 1914 estava por fim desaparecendo. Então o que é que acontece em 1995? Tem um auge. Todas as TJs com medo do Armagedon. Inclusive os inativos, aqueles que não tinham compreendido a situação, né, ou que só serviam ao corpo governante por causa do prêmio. Então os inativos voltaram, então houve um boom em 1995. Só que assim, é como dizia o pastor doutor Natanael Rinaldi, o maior inimigo do falso profeta é o tempo. 95 nada aconteceu. Eles pegaram a despertar e mudaram. 96 começaram a haver quedas bruscas. Mas, conforme nós percebemos, essas quedas vieram. No ano 2000 tem aqui, ó, um aumento tímido. A que se deve esse aumento? Bem, a geração, teoricamente, ainda está viva. Então temos um aumento meio tímido desta geração, ok? Seguido por uma variação nos gráficos. E no ano de 2008, 2006, né? Aqui em 2006 nós temos um pico alarmante, que nessa ocasião aqui em 2006, a ideia da geração também ainda prevalecia sobre a cabeça deles. Porém, quando nós chegamos em 2008, 2009, perceba que houve aqui um decréscimo e no ano seguinte um aumento. Foi o medo da economia mundial que parecia que estava trazendo o Armagedon de novo. Bom, o Armagedon não chegou. E aí os gráficos começaram a cair. Aí uma coisa interessante, olha só que legal. Em 2014 tivemos um aumento tímido. Aí você fala, por que nós tivemos esse aumento tímido, ancião? Efeito psicológico. Afinal de contas, a geração de 1914 estava fazendo 100 anos. Uma vez que esse efeito psicológico ele é lançado sobre as testemunhas, muitos novamente com medo voltaram. Bom, no ano seguinte, conforme você percebe, a coisa já começou a cair. Tendo um aumento discreto em 2016, seguido por 3 anos de decréscimo, chegando em 2020, no fracasso total da organização. Então está aqui, provando para vocês nos gráficos, dentro dos próprios relatórios da organização, que a organização caiu. Ela já caiu. Caiu Babilônia Grande. O reino de Deus já domina no seu coração. Você que está se libertando, você que está liberto, você que deixou a torre, caiu Babilônia Grande. Esse grito está sendo ouvido hoje, a partir de dados, a partir da estatística. Não precisamos mais esperar a torre cair. Agora é apenas uma questão de vê-la afundar nas suas próprias heresias e também nas suas fracas
definições humanitárias e também na sua falta de amor e tudo aquilo que ela tem produzido de frutos maus. Caiu Babilônia Grande, conforme você pode ver. 2020 é o ano onde, no gráfico, indica para nós uma nova fase na torre de vigia. E daqui, meu irmãozinho, para recuperar essa taxa de crescimento em 2021, em época de enfermidade, só se maquiar muito os números. A comparação das taxas de crescimento percentual fornece uma comparação mais significativa desses números e mostra um declínio significativo no crescimento desde 95. Então nós percebemos aqui, né, um decréscimo. E agora a gente percebe aqui um outro gráfico, olha aí, ó, um outro gráfico em porcentagem. Vamos lá? O gráfico é parecido, tá? Não vou discriminar mais ponto a ponto, mas olha aí o percentual de crescimento das TJs em 2020. É exatamente parecido com o crescimento numérico, tá legal? Então você percebe o que? Olha, que legal, que interessante isso, gente. Uma organização que teve seus tempos áureos na década de 80, na década de 90 ela começa a perder, no ano 2000 ela perde muito mais, na década de 2010 ela vai chegando ao fundo do poço com os seus míseros 8 milhões de membros, que ainda insistem em dizer que dominarão o mundo, mais ou menos igual o Pink e o cérebro, né? O corpo governante me faz lembrar aquele desenho animado, né? Nossos planos para dominar o mundo. É exatamente isso. Nos 5 anos anteriores, a 75, os publicadores aumentaram até 13% ao ano, porque havia a promessa de fim de mundo. Durante a década de 80, no início da década de 90, o crescimento continuou acima de 5%. Veja, década de 70, 13%, década de 80, 5%. Isso caiu para 1,32% em 2019. Glórias a Deus. Mais gente sendo esclarecida. Eu testemunhei, um ano antes de ir para a África, isso foi uma coisa que eu conversei com o irmão Paulo Sávio, o ancião Paulo Sávio. Falei com ele que nós precisávamos muito ir, a África crescia a 7%. Bom, relatório de 2020, a África está crescendo menos 2%, porque as pessoas passaram a se esclarecer. E o ativismo está muito forte, principalmente em Angola, né? Então, quando eu cito a África, estou citando Angola. Então, parabéns a todos os irmãos aí em Angola, que nós, eu e o ancião Paulo Sávio, conhecemos pessoalmente. E parabéns pelo trabalho de vocês aí em Angola. Visto que uma parte dos novos publicadores são adolescentes criados como TJ, 2 bilhões de horas de pregação por ano resultam em um número suficiente de novos convertidos para substituir os filhos que partem. O gráfico a seguir destaca a consequência dessa redução no número de TJs e demonstra poderosamente o efeito do crescimento acumulado. A taxa de crescimento dos publicadores caiu em média 5,63% ao ano. Imagina uma empresa que cai 5,63% ao ano. Nos 15 anos anteriores, a 1995, para 2,17% ao ano. De 95 a 2019. Bom, então ela caiu em média 5,63 ao ano nos 15 anos anteriores a 95. E depois de 95 a 2019, ela vai cair 2,17. Se o crescimento tivesse permanecido acima de 5%, dos 4.950.344 testemunhas que haviam em 95, teria excedido 18 milhões em 2019, em vez de 8 milhões. Uma diferença de 10 milhões a menos das testemunhas de Jeová. Fatores de conversão e retenção, como educação na internet, resultam em um crescimento de 3 milhões em vez de 13 milhões. Apenas um quarto do esperado
em 95, tá? Então nós temos aqui mais um gráfico mostrando aí as previsões e diz: o crescimento de publicadores tende a aumentar em tempos de incerteza, como foram os eventos de 2001, terremotos ou recessão global. Esses picos duram pouco. A Watchtower aumentou artificialmente o número em 2002, permitindo que os publicadores relatassem quando se engajassem em uma pregação de apenas 15 minutos. O número de batismos atingiu um pico de 375 mil em 1997. Bom, aqui vale a pena a gente dar uma parada. Você viu que nós fizemos a conta aqui na calculadora, dá uma média de 200 mil pessoas que ficaram na organização por ano. 200 mil, quer ver? Eu acho que a minha conta vai bater com a dele. Então, nós temos 200 mil, nós precisamos pegar 175 mil, esse é o número de pessoas que saiu a cada ano, tá? Só para você ter uma ideia. Por que, ancião, que é 175 mil? É 375 mil menos 200 mil por mês, conforme nós fizemos a conta lá anteriormente, em 40 anos de trabalho. Desde então, houve uma queda rápida de 30%, para uma média de 250 mil ao ano. Então, de 350 mil, caiu para 250 mil. Ao comparar os batismos com o aumento na média de publicadores, há mais de 100 mil pessoas desaparecidas a cada ano, examinadas com mais detalhes posteriormente. Bom, então, tá aí, os batismos das testemunhas de Jeová, conforme você percebe, e aí você percebe aqui, ó, o número que a gente falou, mais ou menos 200 mil é o que tem ficado, tá? Um pouquinho mais, tá? Um pouquinho menos. Então tem desaparecido 175 mil testemunhas de Jeová. Ele diz aqui um pouco mais de 100 mil, mas a conta, baseado aqui, desde 97, Desde 97 até 2020, dá essa média aí. Os batismos são menos da metade do que eram na década de 90, em comparação com a média de publicadores. Então tá aqui a década de 90, tá bom? Conforme você pode perceber aqui, as oscilações para o número de batismo. Bom, agora aqui tem um gráfico de testemunhas de Jeová batizadas, em porcentagem, versus o número de publicadores. Então, olha só que interessante. Quando nós olhamos o gráfico, nós percebemos que caiu surpreendentemente o número de batizados versus o número de publicadores. Surpreendentemente, o número de batismos gira em torno do dobro de crescimentos de publicadores, que significa para cada 2 pessoas batizadas, um publicador sai. Então, esse gráfico aqui ele está mostrando isso. Para cada 2 que entra, um sai. Então, é 50% de perda, tá? Dentro da organização, tá? Aqui nós temos 2 colunas, comparando-se o número de batismo com o número de publicadores, tá legal? Bom, a coluna que está em azul, ele não discrimina aqui, mas ela deve ser o número de pessoas que se batizaram, e a coluna que está meia verdinha é o número de publicadores, a queda conforme nós percebemos aqui em 2020, tá legal? Horas de pregação por conversão. Em 1969 havia um batismo para cada 1.983 horas de pregação. Então presta atenção nesse dado aqui que é interessantíssimo. Em 1969, teoricamente, vamos colocar assim, hipoteticamente, porém, trazendo para a realidade da época. Um publicador, para batizar alguém, um pelo outro, ele tinha que pregar 1.983 horas. Durante a década de 80, aumentou para 3.000 horas. Por que aumentou para 3.000 horas? Porque já começaram pessoas a vazar. Nos 15 anos seguidos, de 1997 a 2011, o número de horas de pregação exigidas por batismo aumentou de 3.000 para 6.000.
Ou seja, um publicador tem que dedicar 6.000 horas a uma pessoa para que ela se batize. 6.000 horas, tá? Um aumento de 100%. Mais significativo ainda, está aqui o gráfico, né? Ele continua, vamos lá. Mais significativo ainda é o número de horas necessárias, que cresceu demais, ó. O número de horas, tá? Para fazer um batizado, ela cresceu, ó. 1980 era isso aqui, ó. Agora em 2020, olha o quanto o chicote está estralando no lombo dos TJs. Mais significativo é o número de horas necessárias para um publicador adicional. Devido ao grande aumento de testemunhas de Jeová deixando a seita, o número de horas de pregação necessárias para um publicador dobrou de 4.000 horas no início de 1990 para mais de 8.000 horas no ano 2000. A diferença entre 4.000 horas em 95 e 12.000 horas em 2014 é uma mudança de 300% em apenas 20 anos. Olha só então que interessante, nós podemos notar esse crescimento feito rabo de cavalo. O que é que significa isso, ancião? Bom, isso significa que as testemunhas estão trabalhando mais, muito mais, e ao mesmo tempo que trabalham muito mais, essas mesmas testemunhas, elas estão em decadência no mundo inteiro. Lembra o que eu falei? Não é que a torre vai cair. A torre já caiu, né? Lembra lá do texto? Lembra lá do texto que a Bíblia diz? Lembra lá do texto que a Bíblia diz? Ficarão nelas apenas os jumentos. É o que está escrito lá em Isaías 32:14. Bom, aqui estão as horas agora, né, para um publicador adicional, tá? Então, olha só o número de horas, né? Então, isso aqui era o número de horas trabalhadas em 80, né? E olha só como tem que ser compensado. Como tem que ser compensado. Você vai perceber que esse gráfico vai ter caído significativamente em 2021 e em 2020 e 2021, exatamente por causa da situação da enfermidade, vamos ter alguns problemas. Bom, vamos lá. A mais grave preocupação para o corpo governante deve ser a taxa de conversão em rápida queda. A porcentagem de estudos bíblicos que são batizados. Isso caiu drasticamente, com o número anual de batizados em comparação com a média de estudos mensais, ainda caindo de um máximo de cerca de 1 em 5, 22%, antes de 1975. Para agora, apenas 1 em 33, portanto, 3%, durante as décadas de 80 e 90. E a taxa de conversão foi consistentemente em torno de 8%. Isso tem diminuído constantemente para menos de 3% em 2014. Observe que esta é uma taxa comparativa, não exata, pois é baseada em estudos bíblicos mensais, médios, e alguns estudos bíblicos podem se estender por anos, enquanto outros por menos de um ano. Então dá uma olhada aqui, o número de pessoas que têm chegado ao batismo desde 1962, tá? Então, veja só que legal, né? Aqui você vê que a história é uma das coisas mais lindas que tem, né, pessoal? Afinal de contas, com a história, a gente consegue identificar muitos pontos interessantes que outras pessoas não conseguirão se não olharem para a história, né? Então, dê uma olhadinha aqui junto comigo, né? Conforme nós percebemos, o número de pessoas que chegam ao batismo, né, com essas horas, esse número tem decaído significativamente, né? Então, as testemunhas, né, no caso digo o corpo governante, claro que ele está meio desesperado. Embora haja aproximadamente um estudo bíblico realizado a cada mês,
para cada publicador, apenas uma quantidade deles progride para o batismo. Apesar do número de estudos dobrar para 9 milhões nos 20 anos, de 95 a 2014, o número de batismos está diminuindo, despencando mais de 350 mil por ano. Na década de 90, para cerca de 275 mil. Aqui nós temos uma comparação do número de batismos em relação ao número de estudos bíblicos. Então, olha só, em 1962, esses daqui eram os números, tá, de estudo bíblico, e aí nós chegamos, vejam, em 2020 nós temos uma queda já nesse número, tá legal? Então, o que é que nós percebemos? Nós percebemos pelos indicadores que o número de batismos ele está caindo. Se você prestar bem atenção aqui no gráfico, ó, nós temos um gráfico azul também, tá? Desde 60 para cá, que vai indicar o quê? Vai indicar para a gente uma certa constância, aqui deve ser o número de estudos, porque a comparação é estudo bíblico versus batismo. Aliás, digo, aqui no vermelho, nós temos o número de estudos bíblicos, creio eu, pelo que ele coloca aqui. Ele não discrimina exatamente no gráfico, mas pelo que a gente está entendendo, o número de batismos, ele cai drasticamente, conforme nós percebemos aqui na curva. Você já está acostumado com essa fala, vendo tantos gráficos. Bom, aí depois o crescimento em comparação com o total de publicadores. Este gráfico destaca a baixa taxa de crescimento proporcional ao total de publicadores. Então, nós percebemos aqui, né, a baixa taxa de crescimento, conforme você pode perceber, em relação ao total de publicadores, conforme a Sociedade Torre de Vigia, ela tem colocado aí, tá bom? Então, nós temos aí mais ou menos, conforme você pode perceber, um número médio, né, de publicadores, um número médio, e aqui, ó, ela coloca aqui alguns picos, tá, em vermelho, quando ela faz essa comparação, né, ela compara o crescimento proporcional ao número de publicadores. E aí ela coloca aqui em azul, tá, o crescimento teoricamente da organização, tá? E coloca aqui em vermelho a comparação, né, da baixa taxa de crescimento. Ou seja, tem o vermelho, né? Vamos colocar aqui o vermelho como o crescimento aqui, ó. Exatamente, ó. O vermelho como crescimento. Olha como cresce pouco, ó. Tá vendo? Esse vermelhinho aqui que você tá vendo é o crescimento. E esse aqui é o número de publicadores que tem. E você pode perceber que em 2020 já foi negativo, tá bom? Então é isso daqui que a gente entende nesse gráfico. Crescimento nas congregações. O número de congregações oferece uma melhor comparação com outros grupos cristãos, pois a figura para publicadores médios não conta os jovens e os interessados que não relataram na pregação. O número médio de publicadores por congregação aumentou de 52 em 1970 para 68 desde 2010. Dá uma olhada que absurdo. A queda drástica da torre, né? Em 1970, né? Então nós tínhamos aqui um número médio de publicadores por congregação, que era 52, né? Em 1970. Para 1968, né? Tem um aumento, aliás, para 68 publicadores, perdão, para 68 publicadores desde 2010. Então veja que de 1970 para 2010, nós temos um aumento aqui de 16 publicadores por congregação. Então nós temos aqui, ó, conforme você pode perceber o gráfico, tá? 1962, o número de congregações, né? Porque aqui eles olham, parece que está tudo bonitinho, está tudo subindo, né? E até 2020, tá? Número total de congregações. E conforme nós percebemos, bom, hoje eles estão com uma faixa aí de aproximadamente 119 mil congregações. O que nós percebemos, então, que se você pegar esse número de 119 mil, multiplicar por aproximadamente 68
publicadores, não sei se eu consigo fazer rápido aqui, 119 mil, né? E colocar rapidamente pela média de publicadores por congregação, a gente vai chegar num número interessante. Vamos dar uma olhada aqui, para a gente ver se a gente consegue fazer esse cálculo rapidinho. São 119 mil congregações, vamos trazer aqui para você, só para você ver que a gente gosta de fazer a coisa bem certinho, né, irmão? Tem que ser. São 119 mil congregações aproximadamente hoje no mundo, tá? 119 mil vezes a média que está sendo proposta aí de 68 publicadores. Olha aí. Não tem erro, pessoal. Contra fatos, não tem argumento. Dá um total de 8 milhões e 92 mil pessoas que são publicadores. Isso seja batizado ou não. Seja filho de TJ, sejam novos estudantes. Então, uma média de 8 milhões e 92. Tá? Os gráficos, os números não mentem. Tá legal? Bom, aí agora nós vamos ter aqui a seguinte indicação. 64.501 salões do reino atendiam 115.416 congregações em 2014, uma média de 1,78 congregações por salão. Consulte o calendário anual de 2014. Bom, conforme nós percebemos, nós temos que nos lembrar de uma coisa interessante, tá? O que é que nós temos que nos lembrar? Nós temos que nos lembrar que congregações não são salões do reino, tá legal? Então a gente precisa se lembrar disso. Primeiro ponto aí, congregações não são salões do reino. Nós temos congregações, aliás, várias congregações que foram fechadas, tá? Várias congregações que foram fechadas e essas congregações, elas deixam de ser contadas. Não é número do Salão do Reino, tá? Não é número do Salão do Reino. Então a porcentagem está aqui, ó, para você poder dar uma olhadinha. Olha só o crescimento. Bom, novamente, nós estamos partindo de 1962. Aí quando chega em 73, Armagedon chegando. Olha só que legal esse gráfico aqui, né, no número de congregações. Armagedon chegando, coisa e tal, desde 1970. Então, olha só o impacto que deu no falso evangelho. Então, começou a crescer, ó. 72, 73, 74. Olha só o auge que dá em 2 anos, né? É o maior auge da história. Eles cresceram 15%. Mas 75 passou. A falsa profecia falhou. Aí, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ladeira abaixo, lá naquela época. Então, 76, ó. Olha o quanto caiu o número de congregações. 77, a desilusão continua. 78, a desilusão continua. 1980. Bom, agora aqui em 1980, conforme a gente já falou, é dado um novo ímpeto a partir da ideia de que a geração está terminando. Então começa-se a ter uma ascendência, conforme vocês percebem, que chega aproximadamente em meados de 90, 94 e 95, que não acontece nada de novo. Todo mundo viu que era uma falsa profecia de novo. Aí o que aconteceu? Aí começou a torre entrar em queda livre. Olha só, desde o ano 2000, né? Desde o ano 2000, começa mesmo o fenômeno em 95, tá? Conforme você percebe aqui, ó. Desde o ano 2000, isso daqui de Vigia tem apresentado, tá? 2017 negativo, 2018 negativo, 2019 um pequeno aumento e 2020 também negativo. Os gráficos a seguir são apenas aproximações, pois incluem médias globais
sobre o número com taxas de mortalidade e números de desassociados. No entanto, eles revelam informações e tendências interessantes. O aumento de publicadores é apenas cerca da metade do número de batizados. Então, deu para você compreender? Resultando em que as testemunhas de Jeová têm a maior rotatividade de todas as, abre aspas, seitas tradicionais. Aí nós temos aqui uma citação que diz assim: as testemunhas de Jeová são mais móveis ou rotativas, representando menos de 1% dos adultos americanos. Então dá uma olhada no grupo que ainda tem a pretensão de dizer que são organização de Deus. Na sua própria casa, na terra do tio Sam, eles representam menos de 1% dos adultos americanos. Um terço de seus membros deixa o grupo e 2/5 ingressam em outra religião. Porque a pessoa começa a ver que são heresias e aí as pessoas vão buscar a Deus, as pessoas têm espiritualidade. Então, essa daqui é uma pesquisa, você pode inclusive recorrer a essa pesquisa de janeiro de 2007. Tá legal? Leadership, Headship or Word. Então, você pode recorrer inclusive a essa pesquisa, pode procurar na internet, você vai achar, tudo bonitinho. O comentário na revista Leadership é apoiado pela seguinte análise dos relatórios dos publicadores da Watchtower, que compara o número de batizados com o aumento da média de publicadores. Subtrair o aumento da média de publicadores do número de batizados a cada ano pode ser usado para determinar o número de testemunhas de Jeová que param de publicar a cada ano. Então tá aqui, ó, né, o número de testemunhas que vão desaparecendo desde 1962. Agora, pasmem, né? Olha só que legal isso aqui. Então tem o número de batismos, o número de publicadores anterior ao batismo e o número de pessoas que desapareceram. Dá uma olhada nisso. Em 1963, 33 mil tinham desaparecido. A gente não vai ler tudo, né? Mas olha só, quando a gente chega em 1977, faltam 203 testemunhas de Jeová. Esse aqui é o período da falsa profecia. E assim vem chegando até o ano de 2020, onde hoje faltam, né, só no ano de 2020, faltam 241.994 testemunhas de Jeová. Espera aí, pessoal, vocês entenderam isso? De acordo com as estatísticas, faltam 241.994 testemunhas de Jeová. Depois ele vai trazer aqui outros gráficos interessantes, tá? Principalmente nessa relação a batismo, que você poderá olhar depois. Fatorar aqueles que morreram torna o número mais significativo. E esse método de determinar os números, o número de pessoa que parte, está de acordo com a forma como a Watchtower também calcula esse número, conforme mostrado num artigo em 1967. Bom, a sentinela de 1º de março de 67 nos diz: nos últimos 5 anos, 323.986 novos publicadores do reino. Vamos lá. Nos últimos 5 anos, 323.986 publicadores do reino simbolizaram sua dedicação a Jeová Deus pelo batismo em água. No entanto, durante esse mesmo período, houve um aumento em média de apenas 174.088 publicadores. O que aconteceu com 149.898? Quando um subtrai cerca de 1%, que normalmente morre a cada ano, ainda deixa cerca de 100 mil pessoas que pararam de pregar apenas nos últimos 5 anos. Então esse é um dado oficial da Sentinela, dizendo que em 5 anos 500 mil pessoas se tornaram inativos. E agora, é claro, esse número vai aumentar muito mais. É por isso que eu sempre digo a vocês que você deve procurar se tornar um inativo. Eu levei em consideração uma taxa média de mortalidade cerca de 0,85 ao ano, com base média de 5 informações anuais da companhia.gov.al, neste século. Depois de remover o número de testemunhas de Jeová que morrem a cada ano, pode-se ver que dezenas de milhares mais
partem anualmente por outros motivos. Então aqui está mostrando, né, a questão do número de mortes, a questão do número de batismo, conforme vocês podem perceber. Depois de contabilizar a taxa de mortalidade, o número de pessoas que se tornaram inativas a cada ano, ainda é geralmente superior a 20% ao número de batizados. Então tira o pessoal que morre, os inativos ainda são 20% a mais que os batizados. A comparação dos anos 80 a 95 com os anos 95 destaca o aumento significativo do número de pessoas que saíram da organização. Nota sobre os números negativos. Os anos de 83, 84, 85 e 2009 têm números negativos para aqueles que se tornaram inativos, indicando mais pessoas reativadas do que pararam de publicar. Enquanto dezenas de milhares se tornam inativos a cada ano, outros começam a pregar, novamente, após um período de inatividade. No início de cada década de 80, alguns dos que ficaram inativos após o fracasso da previsão de 75 voltaram à religião. Em 2009, parece que a incerteza econômica e os temores do fim do mundo trouxeram vários inativos de volta. Somando os números acima para o período de 10 anos, entre 2010 e 2019, o aumento de publicadores foi de 1.321.609 pessoas a menos que o número de batizados. Tá? Após contabilizar uma taxa de mortalidade de 0,85 ao ano, o total que saiu em uma década foi de 650.737. Um publicador que não relata a pregação por 6 meses é considerado como inativo. Bom, então esse de todo mundo vocês conhecem. Ele vai continuar falando sobre os gráficos, tá? Ele vai mostrar aqui, ó. Os gráficos a seguir tentam identificar o número de pessoas que pararam de pregar voluntariamente, o número de inativos, e alguns indicam que há um rejuvenescimento líquido das publicadores, já que alguns pararam de publicar nos anos anteriores e voltam a relatar. Então aqui é uma comparação com o número de publicadores que tem voltado a relatar. Batismo, menos crescimento em publicadores, menos 1% desassociado, adicionar 0,33 aos recuperados, menos taxa de mortalidade, não contabilizando o inativo. Repartição de batismos e aumentos e o número que sai. 1997 foi o pico de um longo período de crescimento, ano após ano, em batismos. O gráfico a seguir mostra que o número de batismo começou a cair a partir dessa época, 97, enquanto o número de pessoas que pararam de pregar começou a aumentar. Até 1995, o número que parou de publicar era uma pequena fração em comparação com o aumento de editores, que coloca aqui a coluna azul. Tá? Desde então, o número de pessoas que se tornaram inativas cresceu a ponto de ocasionalmente exceder o aumento de publicadores, como foi o caso em 1999. Então vamos lá. A seção amarela é o número de pessoas que pararam de pregar. A coluna azul é o número de publicadores. Bom, então tá aí, né? Você percebe que o número dos que estão parando, tá? É muito maior. Amarela, diga-se esse verde aqui, tá? Então o número de pessoas que estão parando de pregar é muito maior. Dá uma olhadinha aqui, ó. Em 2020, que a Torre de Vigia falou que teve auges em cima de auges. É aquilo que eu sempre digo, uma empresa que está falindo, ela precisa levantar o moral da tropa. Ela não apresenta gráficos honestos como esse para as testemunhas. Não, ela só diz que está aumentando, né? Por conta da sua arrogância e por causa da sua falta de transparência. Mas conforme você vê aqui, você percebe, tá? Conforme você pode perceber, nós temos um número de pessoas parando de pregar, até mesmo maior do que o número de publicadores. Aí depois nós temos aqui uma discriminação por continente. Comparar o número de testemunhas de Jeová por continente destaca como os dependentes têm chance de pertencer à religião, conforme o local de nascimento. As Américas têm de longe a maior saturação de testemunhas de Jeová, como uma testemunha para cada 240 pessoas em 2016. Em seguida vem a Oceania e a Europa. Todos esses são continentes tradicionalmente cristãos e fica imediatamente claro que o sucesso das TJs depende do sucesso do cristianismo ante eles. Bom, então você está vendo aqui, né, conforme você pode perceber,
o crescimento tímido da organização, né, e a saturação por conta dos seus próprios filhos e tal. A África tem cerca da metade desse mundo de Jeová na Europa, que vem depois da África estar bem dividida entre muçulmanos e cristãos. E ele vai segurar aqui mais alguns dados. Comparar os números em intervalos de tempo de 5 anos equilibra alguns dos picos. Várias centenas de milhares de pessoas desaparecem a cada 5 anos, mais da metade do número de batizados. E aí ele traz aqui, então, né, o número de pessoas que têm desaparecido, né, o número de pessoas que são batizados, a média de publicadores, né, a média de horas para um batismo, as horas adicionais por publicador, né, e assim sucessivamente. As figuras de pico a longo prazo. Então agora aqui ele vai dar uma visão para a gente de como está a situação da Watchtower ao longo prazo. A Watchtower relata os números médios e máximos dos publicadores, embora os números médios sejam mais precisos, como discutidos em outro lugar. Os números do pico ainda são perspicazes. As taxas de crescimento por porcentagem mais alta para os editores ou publicadores de pico foram na década de 70, que nós sabemos que é por causa da falsa profecia, e o maior crescimento numérico no início de 90. Os números de longo prazo mostram uma diminuição dramática nas taxas de crescimento percentual ao considerar o início dos anos 70, como o século 21. E aí nós temos aqui, né, as taxas, conforme você vai percebendo, tá? Ele coloca aqui bem discriminado, conforme você nota, né, a comparação aqui entre os gráficos, tá legal? E aí você poderá depois colocar. Ele traz a presença ao memorial, tal. O artigo ele prossegue. Mas vamos direto à conclusão. A Sentinela explica que os últimos dias têm continuado por muito tempo, porque Jeová deseja que todos alcancem o arrependimento com base em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 e versículo 15. Jeová não é lento com respeito à sua promessa, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. No entanto, Deus não tem prazer no ímpio. Consequentemente, ele está exercendo paciência, tal. Vão citar esses textos e a Sentinela. Outra razão pela qual Jeová esperou pacientemente. Bom, aí eles vão jogar toda a culpa em Jeová. É Jeová que está atrasando demais esse negócio e eles estão perdendo membros. Bom, se apenas as testemunhas de Jeová ativas serão salvos, então 2 de Pedro 3,9 e os comentários da Torre de Vigia sobre a paciência de Deus não fazem sentido. Em média, a população global em 215 mil pessoas aumenta em 215 mil pessoas a cada dia. Mas o número de testemunhas de Jeová ativa aumenta em apenas 320, aumento diário em 2017, na média de publicadores. Então vamos lá. Cada dia, na Terra, a população aumenta, em média, 215 mil pessoas. As testemunhas de Jeová, em média, aumentam 320 pessoas. Tá? Essa é a média aproximada em 2017. Se o novo sistema tivesse chegado em 1975, como se esperava, havia cerca de 2 milhões de testemunhas de Jeová esperando a salvação, e uma população global de 4 bilhões, prestes a ser destruída. Se fosse em 2018, enquanto há 8 milhões esperando a salvação, 7 bilhões morrerão de acordo com a doutrina da Torre. Afirmou-se que Jeová está acelerando o crescimento da sociedade Torre de Vigia, com previsões de que o ímpeto continuaria. Bom, aqui é legal. Essa aqui vale a pena a gente ler na íntegra. Jeová está acelerando o ajuntamento das ovelhas. Certamente, então não é hora de seu povo desacelerar na pregação e na obra de fazer discípulos. De fato, o aumento da atividade de testemunho de muitos publicadores e pioneiros está agitando o campo mundial e o ímpeto dessa alegre colheita ainda vai crescer. Bom, então diz que Jeová estava acelerando o crescimento da torre, né? Jeová está acelerando o crescimento da torre igual rabo de cavalo, porque as pessoas estão conhecendo a Cristo. Aí tem mais uma citação que vale a pena. De fato, durante 2015, 8.220.105 servos de Jeová pregaram as boas novas do reino ao redor do mundo. Deus disse sobre o aumento entre seu povo: eu mesmo, Jeová, apressarei isso ao seu próprio tempo. Então, com o passar do tempo, haverá mais trabalho para todos nós. Essa é a Sentinela de 2016 e também a de 1988. Percebam que, como uma empresa que está falindo, os números são analisados, pelo menos desde 1962, com ênfase
na década de 80. Mas eles insistem em dizer que Jeová está acelerando e que Jeová vai fazer crescer. As estatísticas mostram que isso não é mais verdade. Aliás, nunca foi. O que havia, na verdade, era um efeito psicológico, era um efeito que nós podemos dizer que era o efeito manada. Né? Alguém da organização entrava e trazia toda a família. Uma estatística digna de nota é que a idade média de testemunhas de Jeová está aumentando. O Pew Research, em 2 de agosto de 2018, compara a mudança de idade entre 2007 e 2014. Lá nos Estados Unidos, tem havido um aumento significativo nas faixas etárias mais velhas, mostrando que as testemunhas de Jeová estão envelhecendo, sem serem substituídas na mesma proporção por conversos mais jovens. Com 23% acima de 65 anos, o declínio aumentará à medida que esses membros mais velhos falecerem. Realmente a situação não é boa para a organização. Será necessária uma grande mudança na política da torre de vigia para reverter essas tendências e começar a crescer a qualquer taxa significativa. Espero que nas próximas décadas o número de publicadores fique estagnado e comece a cair lentamente. Na verdade, não precisa nem esperar isso. Então aqui estão as notas, tudo como foi tirado, tudo bonitinho, para você depois dar uma pesquisada, ok? Então o que é que nós estamos enxergando, pessoal? Nós estamos enxergando finalmente a queda da torre de vigia. A torre de vigia está caindo significativamente desde 1995. Nosso irmão Paulo Sávio está aí, que legal, grande abraço, Paulo. Eu estou deixando, Paulo, que é uma pessoa que gosta de pesquisar bastante, estou deixando descritivo aí, né, esse material, tem um material muito legal, né, e eu acredito que todos vocês tirarão grande proveito desse material. Gente, o que precisa agora é dar um glória a Deus. Afinal de contas, é por isso que eu digo, o apóstolo Paulo disse, o vosso labor não é em vão, em conexão com Cristo Jesus. Nosso labor não é em vão. Sabe que quando eu comecei o nosso canal, eu não tinha pretensão nenhuma. Eu nem entendia nada de internet. Eu falo uma coisa para vocês. Eu sou meio burrão ainda para esse negócio de internet. Né? Tem um irmão que me ajudou muito, o Valdeci, quando tinha tempo e tal. Até hoje o Wagner me ajuda. O que eu penso? O que eu penso que eu sei fazer alguma coisinha é sentar aqui na câmera e dar o recado. Só. É só isso que eu acho que sei fazer. Né? E também não é porque é meu, foi Deus quem me deu. Então eu acho que eu sei passar o recado. Mas eu sou meio burrão para esse negócio de internet ainda. Eu não tinha pretensão nenhuma, né, que o canal crescesse tanto. Eu abracei uma causa, né, para muitos que estão aqui, eu vou aproveitar esse momento, eu até queria, né, mandar uma mensagem para o irmão. Eu gostaria muito de trazer o vídeo desse irmão hoje. Vale muito a pena. Mas eu vou trazê-lo amanhã. Vou trazê-lo amanhã porque eu preciso de pelo menos 1 hora para trazer esse vídeo dele. Eu sei que ele deve estar acompanhando e ele vai me entender. E eu peço desculpas ao irmão. Mas o vídeo dele é super interessante. Eu estou prometendo, já tem 2 dias. Está aqui preparadíssimo. Só que agora, pelo horário, vai ficar muito tarde. Então eu vou trazer amanhã, tá bom? Antes do Paulo Sávio. E aí, pessoal, o momento então é para a gente dar glória a Deus. Vejam, nós somos a geração que estamos vendo uma torre de vigia que deveria ter 18 milhões de membros. E você quer ver como vale a pena quando você conhece, quando você pesquisa? Eu sempre tenho dito, conhecimento vai fazer toda a diferença na sua vida. Você quer ver que interessante? Vai na internet e consulta o número de adventistas no mundo. Você vai perceber que o número de adventistas hoje deve estar em torno de 17 milhões, tá? Vai na internet e consulta o número de mormons no mundo. Hoje o número de mormons deve estar em torno de aproximadamente 18 milhões.
E vai no número de testemunhas de Jeová e consulta, 8 milhões. Estagnou e tem caído. Gente, é por isso que eu digo para vocês, o nosso trabalho, quando eu digo nosso, quando eu nomeei nosso canal, é porque cada um de vocês tem um pedacinho nisso aqui. E é um prazer que você tenha nos ajudado. Eu não tinha pretensão nenhuma nesse negócio. Eu acho que eu já contei para alguns, mas eu vou contar um pouco, rapidinho, oficialmente, para não cansar vocês. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: naquele fatídico congresso, onde o pai colocou a filha para fora de casa. Todo mundo se lembra desse congresso. Inclusive é um congresso que sempre que eu posso eu faço menção. É um vídeo que está salvo e eu recomendo que vocês salvem, porque conforme as coisas vão apertando para a Dona Torre, ela vai tirando, né? Salvem aquele vídeo também. Recomendo que vocês salvem. Tá? Aí o que acontece? A Dona Torre, ela lançou naquele congresso aquele vídeo, e aquele vídeo caiu como uma bomba sobre as famílias que são testemunhas de Jeová. Caiu como uma bomba. Agora, eles se viam diante da obediência ao corpo governante, não poderia nem mesmo, não poderia nem mesmo aceitar uma ligação de WhatsApp de um filho, de uma mãe, de um pai, de um tio ou de um amigo que fora desassociado. E eu tô tranquilo, tô de boa, não sabia de nada disso. Não sabia nada disso aí. Até porque teve uma fase que eu ficava pesquisando TJ, tal, mas eu estava decidido a largar esse negócio de lado. Mas, meu irmão, quando Deus te chama para uma obra, não adianta. É igual o ancião Paulo Sávio. O ancião Paulo Sávio fez igual eu. E o Paulo Sávio fizemos igual Jonas. Fizemos igual Jonas, né? Jeová estava mandando fazer vídeo e eu falei, eu não vou fazer nada, não quero mais saber. Fiz uns videozinhos lá, mequetrefe, parei. Aí o que aconteceu? Eu chego na casa do meu pai e aí meu pai, muito educado, uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa com uma sabedoria divina, né? Meu pai é ancião. E claro, falta-lhe, né, estudo. Falta-lhe estudo. Se para pessoas esclarecidas já é difícil se livrar do processo de imunização cognitiva, imagine uma pessoa que tem um bom coração, tem uma promessa de paraíso na terra e aprendeu que tem que ser obediente aos seus líderes, né? Bom, meu pai me pediu para sentar, eu sentei, e aí ele falou assim, meu filho, ó, eu preciso falar uma coisa com você, tem que ser rápido, né? Porque até então a gente não tinha aquela conversa, né? Era uma conversa mais benção pai e tal, como eu tenho até hoje, né? Pelo menos a benção eu dou para ele quando eu posso, né? Que eventualmente eu vejo, já tem mais de um ano que eu não o vejo por conta da Pand. E aí meu pai pediu para me sentar, tá? Falou, ó, meu filho, a partir de hoje você não é mais bem-vindo aqui em casa. E eu quero que você entenda, você não precisa mais ligar nem para mim, nem para sua mãe. E a partir de agora, essa é a orientação do corpo governante. Bom, todo mundo sabe que eu sou ligado no 380, né? Aí, meu irmão, não prestou. Aí não prestou. Aí a gente discutiu sobre o assunto e foi uma discussão igual de Paulo e Barnabé. Fiquei vários meses sem nem sequer dar um oi pro meu pai. Depois de algum tempo eu fui lá e pedi desculpa pela minha reação. Acho que independente do que ele pensa, ele é pai, né? E eu não estava tão ligado nos movimentos como eu deveria. Aí eu fui lá, pedi desculpa pro meu pai, tá? Falei que
vem aqui, fica tranquilo, tal, não sei o quê. Passei aquele mel lá, né? Aí eu saí dali, irmãos. Quando eu saí de lá, quando eu saí de lá, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque isso daí não é só comigo. Tem mais gente enfrentando esse tipo de problema. Isso aí não é só comigo. Foi aí que eu comecei a fazer os primeiros vídeos sobre TJ, em 2016. Aí eu comecei a fazer os primeiros vídeos sobre TJ. Que graças a Deus a resposta, pela seriedade do trabalho, pelo compartilhar de vocês, o engajamento, por isso que eu sempre digo, né? Eu sempre uso as palavras de Martin Luther King. Aliás, agora, né, fez aniversário da morte de Martin Luther King no dia 4 de abril. Então eu sempre uso a expressão de Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver as pessoas que tiveram prejuízos ressarcidas. Eu tenho um sonho de ver as pessoas que não conversam mais com seus entes queridos voltarem a conversar. Eu tenho um sonho de que o ostracismo e a discriminação serão julgados aqui no Brasil, como tem sido julgado em algumas cortes na Europa. Eu tenho um sonho. Esse foi o mais famoso discurso de Martin Luther King. Eu tenho um sonho. E esse é o meu sonho. E essa é a minha causa. E eu abracei isso e eu tenho dividido isso com vocês. E eu tenho um sonho de poder sentar e conversar com meu pai, ainda antes que ele se vá, ele está com 83 anos, e na esperança de apresentar-lhe Jesus como o Senhor e Salvador. Eu tenho um sonho. E esse sonho tem sido alimentado por cada inscrito no canal, por cada palavra de encorajamento, porque a sua luta é a minha luta. Eu posso apenas ser um porta-voz de vocês. E essa luta que a gente tem desenvolvido, ela vai chegar no momento certo, na hora certa, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de cada um daqueles que estão aí nos acompanhando. Então curta, espalhe, compartilhe. Os ataques vêm de todos os lados. Eu acho que hoje eu sou uma das pessoas mais odiadas pelas testemunhas de Jeová. Recebi congratulações de morte quando estava doente. Congratulações de morte, que legal, né? É, recebi congratulações de morte quando estava doente, né? Eu acho que eu sou uma das pessoas mais odiadas. Eles não entendem o quanto eu os amo e essa causa é uma causa que visa mostrar o amor para essas testemunhas. Tá bom, pessoal? Bom, eu quero dar um recadinho para vocês. E eu só peço a você, se você está aí pela primeira vez, acompanha com a gente esse recadinho. Só que antes, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está junto com a gente, né? O Vitor, o Vanderlei, meu irmão Paulo Sávio. Ele diz aqui que eu sou nota 1 milhão. Obrigado, Paulo. Você que é. Sua generosidade é muito grande. Exatamente, temos uma grande família em Cristo, Antônio Youssef. Gente, é um vídeo de quase 1 hora e meia. A gente não vai conseguir ler o nome de todo mundo. Eu vi aí, vou passando aqui, o Wagner Raposa de Fogo tá aí, né? E todo mundo tá junto com a gente. Tá legal? Eu vou aproveitar rapidinho. Quero só falar para você sobre o livro Proclamadores. Esse livro é o antídoto para te ajudar a chegar onde eu cheguei. A minha trajetória, os meus medos, os meus acertos e todas as publicações da Torre de Vigia estão aqui, né? Dentro do assunto proposto para que você possa conhecer. Guarda aí a palavra verde. E também o livro Tempo do Fim. O Tempo do Fim vai ajudar você a ter uma nova esperança, visto que a Torre de Vigia acabou com ela. Muitos querem virar ateus, muitos querem ficar com raiva de Deus. Não precisa nada disso. Esse livro aqui chama-se Azul. Então, como é que eu faço, ancião? Você vai mandar para mim a palavra azul, ele custa só R$ 70. Esse aqui você vai mandar a palavra verde. Ancião, eu quero os dois, como é que eu faço? Você vai mandar a palavra verde e azul. Aí os dois vai ficar só R$ 130. Ancião, qual o telefone? 19 989
905 206. Não guardei. 19 989 905 206. Eu também quero lembrar a todos os irmãos que nós estamos com o projeto Outdoor. Ancião, fala um pouquinho sobre esse projeto Outdoor. Bom, esse projeto Outdoor visa trazer esclarecimento à população. Nós já estamos tentando integrar esse projeto. Aliás, amanhã eu acho que a nossa irmã administradora Leila e o Henrique está aí. Vamos ver se amanhã à tardinha, final da tarde, se todos estiverem com uma situação, os administradores, tranquila, eu gostaria que a irmã Zilda marcasse uma reunião com esses irmãos para a gente falar um pouquinho sobre o projeto Outdoor e nós estamos tentando ampliar também para um projeto nas redes sociais. Tá bom? Muita gente agradecendo o conteúdo, eu que agradeço todos vocês. Eu quero lembrar vocês que a Andréia Brígida, ela é uma grande amiga do Paulo Sávio. Eu a conheci no Rio de Janeiro há uns 2 ou 3 anos atrás, e ela faz um trabalho muito legal chamado endometriose. É um mal aí que acaba afetando as mulheres. Então, eu vou pedir para você procurar aí Andréia Brígida, endometriose. Procurem aí na internet, converse com ela, com certeza que vai ser legal. Tá bom? E vai ajudar muito vocês. Gente, eu queria muito continuar, mas eu não estou sentindo minha garganta boa desde hoje de manhã. Estou tomando aqui já própolis, estou mastigando alho, estou fazendo o que a nossa irmã Jacira lá do Ceará, ela pediu para chamar ela de Jacira. Nossa irmã Jacira lá do Ceará falou para mim fazer. Depois eu tenho que tirar uma foto, mandar para o Paulo também, que ela pediu para mandar para o Paulo. E assim vai. A matéria do vídeo está na descrição, a referência está na descrição, e nós só podemos glorificar a Deus porque a torre está caindo. O nosso anúncio é: caiu Babilônia Grande. O reino de Deus já domina em milhares de corações que foram enganados. O povo das trevas viu uma grande luz. E essa grande luz é nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos uma ótima noite. Amanhã a gente se vê.